Bom dia, gente, tudo bem? O assunto de hoje é romantismo. Primeiro, eu vou fazer uma contextualização histórica, depois falar por alto das gerações e, por último, falar um pouco dos autores da primeira geração, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber que o romantismo ele é a escola literária que sucedeu o arcadismo, ok? Então, o arcadismo ele era uma escola voltada muito para a razão, né? Como é que a gente sabe disso? Um dos nomes do arcadismo também era neoclassicismo, né? Então, ele se inspirava na cultura clássica, que é a cultura greco-romana, que era uma cultura muito racional, tudo bem? Então, a arte Arcade, ela era muito inspirada na cultura greco-romana. Então, ela era bem racional, então é tudo bem no lugarzinho, né? Não tem muito exagero, né? As temáticas são muito parecidas, ok? O romantismo ele meio que quebra com isso, ele já é uma arte mais voltada para a emoção. Então, a gente vai ver uns exageros, umas dualidades, tudo bem? Umas contradições. Então vamos lá, contexto histórico. O romantismo, gente, ele surge na Europa ali no final do século XVIII, começo do século XIX, né? Inspirada no quê? No século XVIII, na Europa, está acontecendo uma coisa que é extremamente importante, né? Que é o Iluminismo, ok? O Iluminismo, ele influencia diretamente dois movimentos muito importantes para o mundo contemporâneo, que são, primeiro, a independência dos Estados Unidos da América, né? Que eu não preciso nem comentar, né? Porque que é importante para o mundo de hoje. E o outro é a Revolução Francesa, ok? A Revolução Francesa é o que importa para a gente aqui na matéria. Vamos lá. Com a Revolução Francesa, gente, acontece a queda do absolutismo, né? Então, deixam de ter um rei absoluto, o escolhido de Deus, né, para governar o país, a França no caso, né? E ascende ao poder a classe burguesa, ok? E junto com ela ascende também Napoleão Bonaparte, ok? Napoleão, gente, ele fez diversas coisas, mas o que importa para a nossa matéria é o seguinte: Napoleão, em determinado momento, ele chegou a dominar a Europa continental praticamente inteira, ok? Né? Exercer influência na Europa continental praticamente inteira, devido à força do exército francês à época, né? Com ele como comandante. E aí, acontece que a grande rivalidade da França sempre foi, historicamente, com a Inglaterra, ok? Então, Napoleão ele queria exercer um domínio sobre a Inglaterra, mas ele não podia invadir a Inglaterra com o exército dele. Por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha. A gente fica numa ilha isolada da Europa continental. E aí, para afetar a Inglaterra, ele decreta o que a gente chama de bloqueio continental. O que é isso, professor? O que é esse tal de bloqueio continental? O bloqueio continental, ele é uma medida que Napoleão tomou impedindo que os países da Europa continental fizessem comércio com a Inglaterra, ok? Um país era extremamente dependente, né, da Inglaterra e por isso não obedeceu a esse bloqueio. Esse país é Portugal. E aí, Napoleão decide então invadir Portugal, né? A família real portuguesa, que não é boba nem nada, então decide sair de Portugal e vir para o Brasil. Eles chegam aqui em 1808, ok? Isso acarreta várias coisas, certo? Eles vêm para o Rio de Janeiro e pouco tempo depois o Brasil se tornou independente, né? Em 1822, no caso, no 7 de setembro de 1822 foi a declaração da independência do Brasil, né? Em 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira, né? Em 1829, salvo engano, o Dom Pedro I volta para Portugal, deixa o filho dele aqui, né? Mas o filho dele, Dom Pedro II, não poderia assumir o trono do país, porque
ele era muito novo, né? Então assume o poder no Brasil uma regência, né? Primeiramente uma regência una, depois uma regência trina, ok? Mas é assunto de história, vocês vão ver isso em história, né? Então não vou entrar em muito detalhe, ok? Tá, voltando. A Revolução Francesa, gente, além de fazer com que a burguesia se tornasse a classe dominante lá na França, ela também influenciou uma onda nacionalista na Europa. Então a gente vai ver que no século XIX, na Europa, surgem vários estados nacionais, né? Além da França. Então a gente vai ter a unificação da Itália em certo momento, em um outro momento a gente vê a formação da Alemanha, né? Que até então não existia Alemanha. Então, com isso, vem essa arte que é o romantismo. Então, assim, o romantismo ele chega para quê? Porta de entrada do romantismo é o quê? O romantismo ele surge como uma arte para você exaltar essas novas nações. Então, a gente vai ter um resgate à origem delas, né? E a eleição, digamos assim, de certos símbolos, né? Para representar esses países. O símbolo clássico do romantismo na Europa é o cavaleiro medieval, ok? É o cavaleiro medieval. Aqui, quando o romantismo chega no Brasil, não houve Idade Média no Brasil. Por quê? Por que não houve Idade Média no Brasil? Porque a Idade Média acabou antes dos portugueses chegarem aqui, ok? Então, teria como o símbolo do Brasil ser um cavaleiro medieval? Não tinha. Então, aqui no Brasil, o símbolo acabou sendo o índio, ok? Porque o índio é o primeiro habitante dessa terra, né? É o que representa a nossa cultura lá fora, é como as pessoas veem a gente e tal. Mas assim, é importante salientar o quê? Que embora o símbolo do Brasil seja o índio, e o símbolo da Europa seja o cavaleiro medieval, na escrita, né, eles acabam sendo basicamente a mesma coisa, né? Então, o índio é um ser honrado, sem defeitos, assim como o cavaleiro medieval é um ser honrado, sem defeitos lá na Europa. Bem? A gente sabe que na prática isso não tem nada a ver, que o índio não tem nada a ver com o cavaleiro medieval, né? Mas foi assim que foi feito, né? Então vamos lá. O romantismo, gente, aqui no Brasil ele é dividido em 3 gerações, né? Quais são elas? Primeira, a geração nacionalista e indianista, né? Por que nacionalista e indianista? Porque essa é a geração que é responsável por exaltar o Brasil, exaltar nossas raízes, exaltar nossa história, exaltar nossa nação. Indianista por quê? Porque o símbolo escolhido para fazer isso era o índio, okay? Como eu já falei. A segunda geração ela tem 3 nomes, né? São eles: a geração ultrarromântica. Por que ultrarromântica, professor? Porque eles pegam todas essas ideias de idealização e de emoção do romantismo, que existia no romantismo, tá? E elevam isso à máxima potência, okay? Eles exageram muito. Então, a gente vai ver que essa geração ela é mais focada no eu, né? Na pessoa, nos sentimentos. E aí eles pegam toda essa dúvida em relação a si e elevam isso lá em cima e acaba que recebe esse nome por causa disso, ultrarromântica. Outro nome possível é a geração byroniana. Por que byroniana? Porque houve um escritor lá na Inglaterra que é o Lord Byron, que influenciou muitos escritores dessa geração. E o último nome possível é a geração
chamada de mal do século. Por que mal do século? Porque muitos dos poetas, né, dessa geração, eles morreram muito cedo, né? Eles morreram muito cedo. E aí o pessoal meio que associou a morte deles ao romantismo, né? A escrita deles. E aí ficou a geração mal do século. Lembrando que essa geração, gente, é a geração de poesia, ok? Poesia. Que a gente vai começar com poesia e depois a gente vai para prosa, tá? O romantismo, ele tem um lado poesia e um lado prosa, ok? A terceira geração é a geração condoreira. Por que geração condoreira? Condor, gente, é uma ave que voa muito alto. Muito, muito, muito alto. E aí, eles pegaram essa ave como um símbolo de liberdade. E por que símbolo de liberdade? Porque vários dos autores dessa geração, eles eram abolicionistas, ok? Eles queriam o fim da escravidão no Brasil, ok? Então, primeira geração, né? Eu vou falar aqui rapidinho. Eu vou fazer um outro vídeo depois analisando uns poemas, ok? Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre a primeira geração. Então, como eu falei, essa geração é a geração nacionalista indianista, ok? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um nacionalismo muito ufanista. O que é isso? O que é o nacionalismo ufanista? É um nacionalismo cego, tudo bem? Que exagera nas nossas qualidades e ignora totalmente nossos defeitos, ok? Faz sentido por quê? Porque essa é a arte que eu vou exaltar a minha pátria. Então, não tem por que eu ficar falando dos meus defeitos se eu estou me exaltando, tudo bem? Eu vou falar só bem do meu país. A natureza do meu país é mais bonita, meu povo é melhor, minha terra é melhor, ok? Então, vai ter muito disso na primeira geração, ok? Além disso, né, como eu falei, a gente vai ter o índio como símbolo de herói, como símbolo de honra, ok? Quais são os principais autores dessa geração? Primeiro, Gonçalves de Magalhães. O que ele fez de importante? Gonçalves de Magalhães foi o cara que publicou o primeiro livro nessa temática aqui no Brasil, ok? Gonçalves de Magalhães. Fora isso, não tem muito mais o que falar sobre ele, ok? Por quê? Porque ele dividiu essa geração com o tal de Gonçalves Dias, que é o principal nome da geração, sem dúvida alguma, ok? Gonçalves Dias é responsável por escrever a Canção do Exílio, né? Que é talvez o poema em língua portuguesa, pelo menos brasileira, mais famoso que existe, né? Então vamos focar no Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele era um escritor maranhense, ok? E ele era um escritor extremamente preocupado com o ritmo das poesias dele, ok? Com o ritmo. Então é muito provável que você pegue, se você for pegar um texto aí um poema do Gonçalves Dias e for ler, que mesmo que você nunca tenha lido antes, você vá ler ele com um certo ritmo, ok? Porque ele se preocupava muito em fazer isso, ok? Então, as principais poesias dele são a Canção do Exílio, lógico, né? E Juca Pirama, tudo bem? Então, a Canção do Exílio, gente, como eu falei, é a poesia poesia brasileira mais famosa que existe. Vai ter muito disso, né? Qual é a história por trás, né, dessa poesia? O Gonçalves Dias, ele estava em Portugal estudando, e aí ele escreveu como se ele estivesse exilado, né, como se ele não pudesse retornar para cá, para o Brasil. Que não é verdade, né? Ele podia voltar, né? Mas ele escreveu como se não pudesse. Ele escreve com um saudosismo, com uma saudade, né, exaltando muito as características da natureza brasileira. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, as aves da fauna do Brasil cantam mais bonito que as aves daqui, né, do lugar onde ele está. Então, isso é uma forma de exaltar, né, a natureza do seu país, exaltar o seu país também, ok? Não é difícil de perceber que esse poema ele exalta muito o Brasil quando, se você pensar, há versos de Gonçalves Dias da Canção do Exílio no hino nacional. E o hino nacional de qualquer país é a música que mais exalta aquele país.
Então, se tem Gonçalves Dias, versos de Canção do Exílio, no hino nacional brasileiro, é lógico que esse é um poema exaltando o Brasil, ok? Além da Canção do Exílio, né, a gente pode falar também de Juca Pirama, né? Juca Pirama é o conto de um guerreiro tupi, né? É importante salientar que o Gonçalves Dias, ele estudou muito, né, a língua tupi, né? Ele fez um dicionário tupi, uma gramática tupi, e como ele fazia parte dessa geração, né, indianista, ele pegou um guerreiro tupi nessa poesia para representar a honra, o heroísmo, ok? Então, eu acho que por esse vídeo é só, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser analisando a Canção do Exílio e Juca Pirama com vocês, ok? Então a gente vai ver essa questão do ritmo, né? Um pouquinho de métrica também, né? Porque esses dois poemas tem bastante, né? E aí, acho que por hoje é isso, é só isso mesmo, beleza? Então, gente, espero que vocês fiquem bem, bons estudos para todos e bom dia!